A gente interrompeu no nosso último encontro falando do pedido de aplicação de nova interpretação de lei penal benéfica, conforme decisão do STF, né? Só um detalhe que eu vou repetir. É, aqui eu estou colocando exemplos, né, pontuais que trazem um pedido, né, por cada caso, né? Mas esses pedidos podem ser acumulados, né? O trabalho que está lá para vocês, o caso tem 3 pedidos lá, viu? Então vocês podem formular 3 pedidos naquele caso. Então a gente parou no nosso último encontro com o caso de como é que deve ser procedido quando há uma nova interpretação pelo STF em relação a uma determinada lei no curso da execução penal. Então, o que se deve fazer é pedir ao juiz da execução penal e aplique, né, a lei mais benéfica, né? Então, o fundamento aí seria o artigo 66, inciso 1 da LEP, para a instauração desse incidente de aplicação de interpretação benéfica de lei penal. E o exemplo aí que foi passado para vocês seria o caso, e aí eu contei toda a história, né, de como ocorreu as 2 decisões do STF em relação à violação do princípio da individualização da pena, quando se pretendeu, em um primeiro momento, que os crimes hediondos fossem punidos integralmente em regime fechado, e, em segundo momento, que os crimes hediondos fossem necessariamente tivessem o início de cumprimento de pena em regime fechado. Então, as 2 hipóteses aventadas pelo legislador foram rechaçadas em decisões do STF, haja vista nas duas vezes que houve essa modificação na Lei 8.072, a haver a violação do princípio da individualização da pena. Então, vamos ver como é que um juiz decidiria em relação a esse pedido, né? Então, tá aqui como seria, né, mais ou menos a decisão, né? João, qualificado nos autos, condenado a pena de 7 meses de prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 30 dias multas pela prática de porte ilegal de drogas para uso próprio. Artigo 16 da Lei 6.368, requer juízo após a propositura do devido incidente, a aplicação dos benefícios trazidos pela nova lei. Na verdade, essa decisão aqui não é de aplicação de decisão mais benéfica, é de lei posterior mais benéfica, né? Afirma já ter cumprido um mês de prestação de serviço ao orfanato X dessa comarca, razão pela qual entende satisfeita a pena na sua totalidade. Ouvido o representante do Ministério Público, concordou com o pedido formulário. É o relatório, né? Então, como a gente viu nas decisões judiciais, né, as partes que compõem a decisão judicial, essa primeira parte é chamado relatório, e aí depois vem a decisão, né, decido. Cabe a esse juiz a aplicação da lei posterior que, de qualquer modo, beneficie o condenado, mormente quando já houve o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena. Verificou-se, em face do relatório enviado pelo orfanato X, ter o sentenciado desempenhado satisfatoriamente todas as atividades que lhe foram destinadas ao longo do último mês. Em primeiro lugar, vale destacar ter razão o sentenciado ao pleitear a exclusão da pena de multa, ainda não quitada, inclusive pelo fato de, na nova lei, não mais se tratar de pena principal, mas apenas de medida para garantir o cumprimento da sanção efetivamente imposta, né? Então, a modificação aí que houve com a Lei 11.343, deixando a pena de multa de ser pena principal, isso é mais favorável ao réu, né?
Quanto à aplicação da pena acima do mínimo por conta de sua conduta social desregrada, deve-se observar ser uma das metas primordiais a ser observado pelo juiz da condenação, segundo o disposto no artigo 42 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, né? Logo, quanto a tal valoração, irretocável a decisão condenatória. Resta saber do quanto aplicável requerente, no caso, 1 mês é satisfatório. Muito embora tenha havido parecer favorável do Ministério Público pela extinção completa da pena, parece-nos haver dado relevante a ser considerado. A prestação de serviço à comunidade na nova lei deve fazer-se em locais vinculados, de algum modo, à prevenção do consumo ou da recuperação de usuários dependentes de drogas. Então, isso aí é com base no parágrafo 5º do artigo 28 da Lei 11.343, né? Ora, o requerente cumpriu 1 mês de prestação de serviço à comunidade em um orfanato, desempenhando suas tarefas a contento, mas não teve contato com a entidade vinculada à exposição dos malefícios trazidos pelo consumo de droga. Por tal motivo, parece-nos essencial manter a pena de prestação de serviço à comunidade, dando-a, no entanto, por cumprida, mas impondo ainda, pois a permissivo legal a tanto, a advertência sobre os efeitos da droga, né? Advertência como pena prevista na lei de drogas, né? Ante o exposto, afasta o pagamento da multa, dou por cumprida a prestação de serviço à comunidade, que mantenha em 1 mês, diante da conduta social desregrada desenvolvida pelo agente, antes da prática do delito, além de determinar que seja ele advertido em audiência sobre os males do consumo de substância entorpecente. Então, em relação a essa decisão, né, o juiz concede, né, parte do que é pleiteado, né, ou seja, o afastamento da pena de multa e dá como cumprido a prestação de serviços, mas impõe, né, mesmo que seja algo muito leve, né, impõe a ele uma audiência de advertência sobre os efeitos da droga, né? Então, afasta 2 penas e impõe uma nova, certo? Pedido de reabilitação. Então, seria isso. O artigo 93, pessoal, do Código Penal, ele estabelece, ele trata do pedido de reabilitação. E o pedido de reabilitação que trata o 93, ele se refere aos efeitos secundários da pena, né, os efeitos secundários da condenação, previstos no 92 também do Código Penal, que seria perda do poder familiar, né, quando há um crime praticado contra descendente doloso com pena de reclusão, ainda perda de função ou cargo público e ainda o pedido de poder dirigir veículo automotor. Então, esse pedido de reabilitação se refere a essas 3 hipóteses que são previstas no 92. Acontece, pessoal, que, além disso, a reabilitação ela tem por objetivo o sigilo do, do processo de condenação, né, da condenação, certo? E esse pedido de reabilitação, hoje em dia, ele é praticamente inócuo, certo? Ele não serve para muita coisa. Primeiro, ao se referir ao artigo 92 sobre perda do poder familiar, essa perda do poder familiar em relação a um filho contra o qual se comete um crime é para sempre, né? Não se volta nunca mais, né? Você pode até questionar, mas não existe pena de caráter perpétuo. Só que não é pena, né? Isso é um efeito da condenação. Não é que a pena seja perpétua. O efeito da condenação é que é para sempre. Segundo, perda de cargo ou função pública. Quem perde cargo ou função pública por decisão judicial não volta mais também. Então,
irreversível. A pessoa pode até fazer depois um concurso público e entrar de novo na administração pública, né? Depois que passar, né, a condenação, obviamente. Mas ela nunca mais pode voltar para o mesmo cargo. Para o mesmo cargo quer dizer o que ele ocupava antes, não é que ele não possa, por exemplo, ele é um auditor fiscal, que ele nunca mais possa ser auditor fiscal. Porque quando ele presta um concurso público, ele entra em um novo cargo de auditor fiscal. Então, também é para sempre. Quanto à questão do sigilo, né, das informações da condenação, o artigo 202 da LEP ele trata, certo, desse sigilo de forma automática após 5 anos de cumprimento de pena. A diferença que vai haver em relação à reabilitação e o sigilo imposto pelo 202 da LEP é que o sigilo pode ser solicitado por meio do pedido de reabilitação após 2 anos de extinta a pena, né? Então, antecipa aí em 3 anos. E o pedido de sigilo, né? O sigilo que é decretado a partir de um pedido de reabilitação, ele é mais rigoroso do que o sigilo automático do artigo 202 da LEP, porque o sigilo decretado pelo pedido de reabilitação, só quem tem acesso às informações é o judiciário. Então, se um delegado de polícia ou Ministério Público quiser a informação, tem que fazer pedido à justiça. Enquanto que o sigilo automático do 202, não. Esse sigilo ele é menos rigoroso, né? Então, determina-se o sigilo, mas a autoridade policial ou o Ministério Público vão poder acessar essas informações sem que haja necessidade de autorização judicial. E o que resta realmente, pessoal, para se solicitar como pedido na reabilitação, seria em relação a recuperar o direito de dirigir veículo automotor. Então, esse pedido de reabilitação ele é meio esvaziado pela própria LEP. E eu, só repetindo, vocês vão encontrar isso aqui lá no artigo 93 do Código Penal, e o procedimento, certo, pessoal, do pedido de reabilitação vai estar no artigo 743 e seguintes, né, do Código de Processo Penal, certo? Então, essa nota introdutória sobre reabilitação é importante para que vocês entendam que isso é meio que esvaziado pela própria LEP. Então, vamos lá, né? Quanto ao endereçamento, nenhuma novidade, né, juiz? Aqui tá a vara criminal tá errado, né? Execução. Titular da carteira de identidade e tal, aí vem, vamos logo para o corpo, né? O requerente foi condenado em 3 procedimentos criminais que tramitam nesse juiz, respectivamente. Pena 3 anos de reclusão como incurso na sanção do artigo 12, né? Na verdade, artigo 33 da Lei 11.343, que é tráfico de drogas. Pena de 6 meses de detenção com diminuição de 2/3 como incurso nos artigos 351 do Código Penal, né? 351 é crime contra a administração pública, né? Contra a justiça, aliás. Administração da justiça. Pena de 2 anos e 4 meses, acumulada com suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, como incurso na sanção do artigo 302, tendo esse 302 da Lei 9.505, que é crime de trânsito, né? Pena encerrado o cumprimento de sua pena no dia tal. Em data, contraiu matrimônio, como comprova, inclusive, certidão anexa, estabelecendo-se nessa comarca como comerciante, aqui também residindo. Como se vê das inclusas certidões, o requerente
não mais se envolveu em qualquer conduta ilícita, não mais respondendo a qualquer procedimento investigatório ou criminal, adotando conduta honrada e respeitosa, como atestam declarações anexas. Pretende, objetivando segurança e estabilidade profissional, submeter-se a concurso público e prosseguir a sua formação profissional cursando o ensino superior. Considerando a data em que obteve a certificação de cumprimento da pena, encerrou o cumprimento total de suas penas que lhe foram impostas há muito mais de 2 anos. Vejam só, esses 2 anos é o que é exigido para o pedido de reabilitação, 2 anos após a extinção da pena. Sem que nesse lapso temporal tenha ocorrido em qualquer comportamento ensejador do procedimento judicial, nem mesmo na esfera civil. Prevê o artigo 94 do Código Penal serem necessários 2 anos da data em que findar a execução da pena para que se pleiteie a declaração judicial de reinserção do sentenciado no gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação. Esses direitos, pessoal, são os que eu acabei de falar do 92, né? São aqueles 3: perda do poder familiar, de cargo público ou função e direito de direção em veículo automotor, certo? Que é o único que tem ainda cabimento, né? Outra não é a situação do requerente, é quem indiscutivelmente socorre o direito ora reclamado. Razão do presente procedimento. Não bastasse o lapso temporal que lhe é favorável, o requerente tem residência fixa, encontra-se plenamente ressocializado, nunca mais tendo envolvimento em qualquer tipo de conduta ilícita, conforme já se pôde afirmar. Pelo exposto, requerendo a juntada dos atestados referidos, nos incisos 1 a 4 do artigo 744 do CPP, aqui, pessoal, como eu disse, né, que o 743 e seguintes é o processamento, é o procedimento do pedido de reabilitação. Requer-se o processamento do presente pedido com a oitiva do representante do Ministério Público, para que, ao final, cumprida todas as formalidades legais, seja concedida a reabilitação criminal ora pleiteada. Pleiteia-se, seja assegurado o sigilo em relação aos processos de condenação do requerente, bem como em face da supressão dos efeitos secundários das punições sustentadas, consoante previsão do artigo 92 do Código Penal, especialmente o seu inciso 3º, que é exatamente a questão da recuperação aí do direito que foi perdido, né, como efeito secundário da condenação, de dirigir veículo automotor. É isso que ele está pedindo aqui nessa peça. Quanto à saída temporária, né? Então a gente viu a questão de saída temporária, permissão de saída, né? Vamos ver aqui como seria, né? Benedito condenado pela prática de roubo, né? Roubo qualificado pelo inciso 1 do parágrafo 2º, a pena de 6 anos de reclusão, encontra-se em regime semiaberto, pleiteando saída temporária. Observar que o fundamento aí do pedido é o artigo 102 da LEP, né? E aí o pedido é a demonstração de que há presente requisitos objetivos e subjetivos para que seja concedida essa saída. Então, o requerente condenado a 6 anos de reclusão em regime semiaberto pela prática do delito de roubo tem trabalhado regularmente desde que ingressou na colônia penal, já tendo cumprido 1/6 de sua pena. Então, demonstração aí de requisito objetivo, né? Tempo de cumprimento da pena. Durante esse período, apresentou bom comportamento e não possui em seu pontuário nenhuma falta grave registrada, conforme atestado comprobatório de conduta carcerária a este também anexado. Aí, comprovação de cumprimento de requisito subjetivo, né, que impõe o artigo 122 da LEP. Considerando-se a finalidade da pena relativa à reeducação e ressocialização do sentenciado, a saída temporária se mostra
é importante passo para a readaptação à liberdade, vez que a próxima etapa de progressão do regime será o aberto, exigindo responsabilidade e autodisciplina do reeducando. Ante o exposto, requer Vossa Excelência que, ouvido o representante do Ministério Público, seja deferida a saída temporária pelo período de 7 dias a contar do dia tal, com as condições estabelecidas por este digno juízo. Lembrem-se, né, pessoal, saída temporária, o preso que atende certas condições, ele tem direito a uma saída temporária e 4 renovações, ou seja, ele tem direito a 5 saídas temporárias por ano, sendo que cada uma delas tem, como regra geral, né, 7 dias, e o intervalo entre uma saída e outra tem que ser de 45 dias. Regra geral dos 7 dias da saída temporária, porque se essa saída temporária é para estudo, o juiz pode estender esse tempo da saída temporária, obviamente, que coincidindo com o tempo necessário para a conclusão do que ele está estudando, né? Então, não teria sentido, por exemplo, o juiz autorizar para ele fazer um curso de 15 dias, mas ele tem que voltar com 7, né? Não tem o aproveitamento do curso. E aí, como o juiz decidiria em relação à saída temporária? Então, primeiro, né, vem o relatório, né, Benedito, qualificado nos autos, condenado a 6 anos de reclusão, conta a história, né, do que está no pedido. Ouvido o representante do Ministério Público, concordou com o pedido formulado. É o relatório, decido. O pedido do sentenciado merece deferimento, pois estão preenchidos os requisitos objetivos, mais de 1/6 do cumprimento da pena, e o subjetivo, o bom comportamento. Ante o exposto, com base no artigo 122 da Lei de Execução Penal, defiro o pedido de saída temporária a ser cumprida por 7 dias, a partir, né, do dia tal, devendo ser o sentenciado monitorado eletronicamente. Aqui são as condições, né, que o juiz impõe para a saída temporária, né? Então, primeiro, a monitoração eletrônica, né? Fixo as seguintes condições para o referido período, nos termos do artigo 124 da Lei de Execução Penal, né? Fornecer o endereço onde reside a família ser visitada ou onde puder ser encontrado durante o gozo do benefício, recolher-se residência visitada no período noturno, proibição de frequentar bares, casas noturnas, estabelecimentos congêneres. Então, o juiz concorda, porque os requisitos objetivos e subjetivos estão presentes e logo em seguida impõe as condições, né? Vocês lembram que quando a gente estava vendo a saída temporária, eu coloquei uma revogação da saída temporária daquela Suzane Richthofen, sei lá como é o nome dela, e que foi revogada porque ela foi para um casamento, né? E não sei se vocês lembram que em seguida tinha uma decisão da juíza revertendo a cassação do benefício, porque o casamento era durante o dia. E as condições impostas era que ela se recolhesse durante a noite, né? Então, mostra uma decisão cassando o benefício de forma equivocada, que ela não estava proibida de frequentar eventos sociais, o que ela não poderia era frequentar à noite, né? E o casamento, salvo engano, na notícia falava que era 16 horas. Pedido de visita íntima. Atenção, pessoal, não existe fundamento legal para visita íntima, certo? O fundamento que se utiliza é o princípio da isonomia. Como assim? Ora, se determinado estabelecimento prisional ele dá esse direito de visita íntima, certo? Vamos supor, para casados e não dá para solteiros, ele está tratando o preso de forma diferente. Então,
princípio aí da isonomia deve ser aplicado, certo? Então, ou não seria desvio na execução o estabelecimento não proporcionar a visita íntima. Por quê? Porque não há previsão legal para ela. Mas se, certo, proporciona para alguns presos, tem que dar o mesmo direito para todos. Então, vamos lá para o caso. Ricardo, condenado pela prática de homicídio qualificado, a pena de 12 anos de reclusão, encontra-se em regime fechado por se tratar de réu reincidente. O fundamento aí, pessoal, se utiliza de forma genérica o artigo 41, inciso 10 da LEP, que é o que dá. O 41 fala dos direitos do preso, certo? Então, o inciso 10 vai dizer que é direito do preso ter a visita da família. E se utiliza isso de forma genérica, porque a visita da família não necessariamente é uma visita íntima, né? Mas vamos lá, pelo o que é alegado. O requerente, condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado pela prática do delito de homicídio, tem trabalhado regularmente desde que ingressou no presídio, sempre com bom comportamento. Durante esse período, constatou que o diretor do presídio permite a determinados presos o benefício da visita íntima, desde que sejam cadastrados no programa interno e apresentem cônjuge ou companheira devidamente registrada. Ocorre que o requerente também deseja gozar do benefício, embora não seja casado nem mantenha união estável, porém tem interesse na visita íntima a ser obtida com amigas ou namoradas, que também podem se cadastrar para garantir a segurança do local. Se a lei de execução penal permite a visita do cônjuge e companheira, parentes e amigos, admitindo a possibilidade de ser tal visita realizada com intimidade, nada impede que se dê tanto com cônjuges e companheiros como com amigos e namorados. Todos são iguais perante a administração pública, motivo pelo qual, se o benefício é permitido a alguns, deve ser estendido a todos, desde que não prejudique a segurança do estabelecimento penal. Considerando-se a finalidade da pena relativa à reeducação, a ressocialização do sentenciado, a visita íntima é um importante fator de relaxamento para as suas condições físico-psíquicas. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, ouvido o representante do Ministério Público, seja deferida a visita íntima, por respeito ao princípio da igualdade de todos perante a lei, vedando-se qualquer discriminação por parte da administração, nos termos fixados por esse digno juiz, né? Então, só repetindo, não há previsão legal, não há fundamento legal, certo? Para autorização de visita íntima, certo? Então, se isso é um benefício concedido pelo estabelecimento prisional, ele tem que se estender a todos os presos por uma questão, né, de princípio de obediência ao princípio da igualdade, certo? Então, é simplesmente assim. Se por acaso o diretor do estabelecimento não permite a visita íntima a ninguém, não há problema. Isso não há desvio na execução. Há desvio na execução é se houvesse a previsão da visita íntima e fosse negada. Há desvio na execução, né, se ele negar a visita de parentes e familiares, como prevê o artigo 41, inciso 10 da LEP. E aí, como seria a decisão em relação a esse pleito, né, da visita íntima, né? Então, o de sempre aí, né, vistos e tal, Ricardo qualificado nos autos, condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio, cumpre a pena regularmente com bom comportamento. Então, apresentou atestado de boa conduta, pleiteia a concessão do benefício da visita íntima a ser exercido com pessoas amigas ou namoradas, alega que a direção do presídio instituiu tal benefício, mas somente aos casados ou aos que mantêm união estável, logo que afronta o princípio da igualdade de todos perante a lei. Ouvido o representante do Ministério Público, concordou com o pedido formulado. Aí, decido, né? Não se trata de aplicar o disposto no artigo 41
10 da Lei de Execução Penal, como eu falei, né? Não é que haja o direito, né, do sentenciado ter a visita íntima, porque se entende isso a partir do direito da visita de familiares, certo? Amigos, parentes que constam lá no inciso 10 do 41, certo? O dispositivo do artigo 41, né, que traz um rol de direitos, não traz qualquer referência, né, à visita de natureza sexual. Aí o juiz continua, né? Entretanto, tem razão o sentenciado ao mencionar o princípio da igualdade de todos perante a lei, pois a administração não pode discriminar pessoas em qualquer situação. Há que se ponderar o seguinte: se todos os presos não tivessem o direito à visita íntima no estabelecimento penal, não poderia haver exigência a esse respeito. Instituída a regalia aos condenados, é preciso que se ajuste a todos eles. E não existe possibilidade de discriminação entre casados e solteiros, devendo ser criadas condições para que todos usufruam do mesmo benefício. Ante o exposto, defiro o pedido formulado por Ricardo para que usufrua dos mesmos benefícios que os demais presos no tocante à visita íntima, podendo apresentar pessoas interessadas no contato sexual, desde que sejam respeitadas as regras de segurança do estabelecimento penal. Então, a decisão baseada simplesmente aí na aplicação do princípio da igualdade, né? Afastando a questão de que alguns autores trazem de que isso tem que se interpretar extensivamente o inciso 10 do artigo 41. Por fim, pessoal, isso aqui não faz parte, certo, da execução penal. A decisão de progressão de internação para a liberdade, eu coloco aqui só para finalizar esse tema, mas isso aqui é no âmbito da vara de infância e adolescente, né? Porque progressão de internação para a liberdade, o internado é aquele que está cumprindo medida socioeducativa. Então, só para a gente ter um contatozinho com isso, né? Tratam os autos de execução de medida socioeducativa de internação referente ao adolescente. O último relatório técnico psicossocial da Fundação, né, na Fundação onde ele se encontra, recolhido, juntado aos autos, demonstra que a medida socioeducativa de internação foi benéfica ao adolescente, por indicar evolução positiva em seu processo reeducativo. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à aplicação de medidas socioeducativas de liberdade assistida. O relatório, fundamento e decido, né? Nos termos do artigo 227, parágrafo 3º, 5 da Constituição Federal, qualquer medida de privação da liberdade do adolescente deve reger-se pelos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Seguindo os preceitos constitucionais, o artigo 121 do ECA, né, estabelece que a internação constitui medida privativa da liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O parágrafo 2º dispõe que a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo, a cada 6 meses. A reavaliação periódica constitui medida obrigatória, sendo que o prazo máximo é de 6 meses, podendo, devendo, ocorrer em menor período. Cultivar o sistema progressivo é o ideal, buscando se alterar o regime mais rigoroso para o mais brando, favorecendo a reintegração do adolescente em suas atividades normais em sociedade. Dispõe o artigo 43 da Lei 12.594, né, o ECA, que a reavaliação da manutenção da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do Programa de Atendimento do Defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsáveis. Parágrafo 1º justifica o pedido de reavaliação, entre outros motivos. O desempenho adequado do adolescente com base no seu plano de atendimento individual, antes do prazo da reavaliação obrigatória,
a inaptidão do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento de atividades do plano individual e a necessidade de modificação das atividades do plano individual que importem em maior restrição da liberdade do adolescente. No presente caso, conforme explícita o relatório psicossocial, ter o jovem experimentado franca evolução. Assim sendo, a transferência do adolescente para a liberdade assistida constitui a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Por tais fundamentos, converto a medida socioeducativa de internação em liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 meses, nos termos do artigo 112, inciso 4, combinado com os artigos 118, 119 e 121, parágrafo 2º. Desse modo, oficia a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura do município tal, né, para que proceda a execução da medida socioeducativa de liberdade assistida, com a finalidade de auxiliar, acompanhar e orientar o adolescente, promovendo socialmente e sua família, supervisionando sua frequência e aproveitamento escolar, bem como incentivando sua profissionalização e inserção no mercado de trabalho. Ao final de 6 meses, deverá ser apresentado o relatório circunstanciado. Espécie-se de entrega do adolescente ao seu responsável legal, dele devendo constar a advertência de obrigatoriedade de seu comparecimento no prazo de 10 dias à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com endereço, né, no lugar tal desse município, para dar início ao cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida, sob pena de internação, sanção pelo prazo de 3 meses. Pessoal, só uma observação, esses juízes que atuam em vara de infância e adolescência, eles têm que ter uma sensibilidade muito maior, né? Então, eu vou contar aqui 2 histórias para vocês que exemplificam, né? Tanto um caso de juiz que não faz a menor ideia do que é o cumprimento de uma medida socioeducativa e outro de uma juíza que realmente sabe o que isso significa. Então, eu acompanhei como advogado o caso, já caso de menor, e nesse caso nem se poderia se chamar de menor infrator, porque era uma criança de 13 anos que foi flagrada fazendo sexo com a criança de 12 anos, né? Na verdade, 13 anos já se considera adolescente, então seria um adolescente de 13 anos praticando sexo com a criança de 12 anos. Isso, segundo os dois, né, eles faziam já com frequência. E por ter 13 anos, ele já responde, né, já é responsável pelo ato, enquanto que aquela com 12 anos, não. Esse menor teve a medida socioeducativa de internação decretada, e por diversas vezes a gente recorreu, e ele passou 1 ano e meio, certo? Internado. Não era um menor infrator, né? Ele não praticava crimes de forma reiteradas, e essa internação não cumpriu o objetivo que estabelece a medida socioeducativa, porque só na avaliação do prejuízo que esse adolescente teve, né, ele perdeu 2 anos de escola, né? Então, isso demonstra a falta de sensibilidade do juiz. Esse juiz não deveria estar naquele local. Quando a gente, inclusive, ia falar com ele, ele dizia assim: doutor, vamos deixar de eufemismo, de que o que esse menino praticou foi um estupro de vulnerável. Né? Então, isso por si só demonstra a falta de sensibilidade, né, dessa pessoa para estar nesse local. O outro caso não foi aqui no Ceará, mas eu tenho uma pessoa que trabalha no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Quase todos vocês sabem que eu tenho um pé na informática, né? E meu campo de estudo agora, atualmente, é
análise de dados, né? Então, esse pessoal do Rio Grande do Sul tem um trabalho de analisar toda a... Isso partiu de uma juíza de uma vara de criança e adolescência. Ela resolveu monitorar, né? Criar dados históricos sobre as crianças e os adolescentes que passavam pela vara e acompanhando, né, se eles continuavam no mundo do crime após, né, a maioridade, né. Isso com o intuito, né, eles têm lá um sistema de análise, né, de análise preditiva, né, não é simplesmente de descrição, é de prever quando é que deve ser a atuação do Estado em relação a intervir na vida dessa pessoa para que ela não permaneça no crime, né? Então, você vê aí o aspecto social, né, desse trabalho dessa juíza, né? Então, por exemplo, lá eles chegaram à conclusão de que intervir na vida de uma pessoa que sai, foi um adolescente delinquente e entrou no mundo do crime após a maioridade, por exemplo, traficando drogas. Segundo o resultado das pesquisas deles lá, é que quem atua no tráfico de drogas, a vida média é de 25 anos. Então, se uma pessoa já está com 22 anos, né, e continua delinquindo no tráfico de drogas, essa pessoa, ela não vou dizer que é irreversível, porque a gente não pode fazer essas afirmações categóricas, mas pelo histórico, ele terá mais 3 anos de vida, né? Porque é assim que se renova no tráfico de drogas, né? Eles morrem muito cedo, né? Por isso que a movimentação no tráfico de drogas em relação a ocupar postos, né? Tem uma rotatividade muito alta. Então, seria muito importante, né, que o Estado atue enquanto menor para que ele não continue, né? Porque se ele chegar à maioridade e continuar no tráfico, provavelmente não terá mais volta. Aí tem um estudo sobre outros crimes, né? Por exemplo, quem pratica roubo, né? Então, atua na prática do roubo só até mais ou menos uns 30 anos de idade. Após isso, ele começa a atuar mais intelectualmente, né? Organizando, né? Chefiando, liderando associações criminosas. Então, esse estudo visa entender qual é o momento mais viável para interceder, né, na vida dessa pessoa para que realmente se cumpra o papel da justiça, né, que tirar essas pessoas desse mundo do crime e ressocializá-las, né. Então, são dois exemplos totalmente diferentes, são exemplo do primeiro de uma pessoa que não tem a menor sensibilidade para estar no local, né, tá lá, mas não tem a sensibilidade para estar tratando com criança e adolescente, não entende, né, esse mundo, e um ou outro, né, de uma juíza que vai bem além de suas atribuições, né? Então, fazer esse tipo de trabalho extrapola suas atribuições. Então, essa pessoa sim está no local certo, né? Então, devia ser melhor analisado, né, o perfil, né, das pessoas para colocar as pessoas para contribuírem mais positivamente, já que a pessoa se propõe a ser um funcionário público, né, que seja um funcionário público que dê resultado, e não simplesmente estar ali para todo mês, né, cumprir protocolarmente seu trabalho, apenas visando receber um salário no fim do mês. Tranquilo, pessoal? Com isso, a gente encerra a questão da execução penal, e aí, a partir da próxima aula, a gente começa a analisar ações autônomas de impugnação, que é o, a unidade que está aberta para vocês, né? A unidade 8, né? Então, dúvidas? Tudo tranquilo? Então,
Até a próxima, pessoal. Bom dia aí para vocês.